Computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Eu sou Nilce Pereira, muito boa tarde. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje estaremos apresentando o número 303. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e todos vocês eu desejo muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp, que é DDD 11, telefone 98517-6385 da Família Web Rádio, a sua sugestão, a sua colaboração. Então, você pode perguntar, questionar e opinar. E pode usar o e-mail nosso aqui também, que é focando@useguarulhos.com.br, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre a liberdade de escolhas. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. É isto. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos muito boa tarde. Queridos ouvintes da família Web Rádio, né, Luiz? Que eu falei errado no programa passado, né? Luiz, trocando o nome da família Web Rádio, deixando de falar. Caramba, hein? Estou com medo de mentir agora. Estaremos junto com os amigos, principalmente comentando sobre os temas sobre diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Já estão. Tem bastante aí, viu? Tem vários programas já do Marconi aqui? Tem programa, culinária com a diretora. Culinária também? Olha, coisa fina. Tem podcast, agora tá... Esse da culinária é bom, hein? É bom. E aqui, esporte também? Também. Que bom, que bom. É uma grande importância essa parceria, né? É muito bom mesmo, viu? A educação no rádio. Hoje não tem outro caminho, né? Meio de comunicação, né? Os meios de comunicação hoje, a sociedade se comunica assim muito hoje, né? Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns para essa ótima parceria. Aliás, nós sempre ressaltamos, né? Muito bem instalados estamos aqui, muito né? Bem. Uma sala bem agradável, ar-condicionado, nos tratam muito bem, são muito educados, muito bom, parabéns ao Colégio Marconi. E vamos à informação
e colaboração é o que nós falamos aqui todas as semanas a respeito da questão da consciência de cada um de nós em relação à nossa saúde do nosso próximo, né? Nós tivemos aí, né, a Covid, que foi um momento bem, bem difícil para o nosso país, para o nosso país não, para o mundo todo, né? E ali nós adquirimos alguns hábitos que é muito bom que nós pratiquemos. Isso constantemente, né? Por exemplo, o uso da máscara, principalmente quando estiver resfriado, né, para não estar espirrando, principalmente em ambientes fechados, no metrô, Isso. no ônibus, dentro de casa mesmo, né? Aqui, por exemplo, como nós estamos. Então, assim, a questão da consciência, isso é muito sério, né? Porque não é porque eu não vou usar máscara, não, porque o outro que se dane, não, gente. Não. Então, são hábitos como lavar as mãos, passar o álcool gel. Isso é uma coisa que muitas pessoas introjetaram esses valores. Eu, por exemplo, eu tenho na minha bolsa um vidrinho de álcool gel, né? Então você está no metrô, está no carro, tal, né? E tem restaurantes também que a gente vê o álcool gel lá para as pessoas estarem usando. Então são hábitos que foram introjetados e que esses hábitos não caiam em desuso nunca Certo, mais, né? isso mesmo. É a importância aí. Isso, então agora nós vamos iniciar aquele quadro de perguntas, né? Esse menino precisa tomar pastilha. Qual dos dois? Qual dos dois? Esse menino tem que... Você né? descobrir que está me causando isso. Então, a Casa Espírita e o frequentador, hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Bom, então nós vamos a um questionamento de uma frequentadora, né, de uma ouvinte, e ela vai ser direcionada principalmente agora para o Ataídes Basto. Essa pergunta, ela tem a função de o Ataídes começa respondendo, depois a gente dá a nossa opinião a respeito. É a Priscila Teodoro Yunes. E ela pergunta o seguinte: olha, Ataídes, o Espiritismo não aceita a teoria de entidades criadas eternamente para a prática do mal, como nós vemos em alguns filmes, aqueles filmes esquisitos que aparece aquele pessoal com olho claro, soltando coisa pela boca e aquelas rajadas de energia, de fluidos, fogo pela mão, e o rabo parece tem rabo, o pessoal tem rabo, e parece uma lança. Então, o Espiritismo não aceita isso? Por que ele não aceita, Ataídes, que a pessoa já foi criada para o mal? Pois é, Priscila, o Espiritismo não aceita mesmo, até porque isso não foi criado. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e não para o mal. Não foi criado espíritos mal, por isso que não existe. Agora, os espíritos, como foram criados simples e ignorantes e de conhecimentos, e têm o seu livre-arbítrio, então eles têm a oportunidade de seguirem o seu caminho de evolução de acordo com o seu entendimento, o seu trabalho, a sua compreensão. É daí que parte, então, as diferenças que existem, e essas, por exemplo, que você assistiu no filme, são coisas que são criadas. Isso não foi feito
por Deus não foi criado espíritos dessa natureza, não. Os espíritos foram criados todos iguais, né? Como eu falei, simples, ignorantes. Como todos nós fomos criados. E não existe nenhum mal eternamente. O mal é sempre provisório, porque não existe, Deus não criou o mal. O mal foi criado pelo próprio homem, pela sua conduta, pela sua imaginação, pela sua prática, enfim. Tudo aquilo que é feito fora da lei de Deus não é bom, é mal. Mas Deus não criou o mal e muito menos o espírito mal. Então é isso que nós temos. E a fonte disso está no Livro dos Espíritos, na questão 115, 121. Se você quiser pesquisar, você vai ter mais informações nesse sentido. Lá no Livro dos Espíritos. Então é isso, o mal não existe e muito menos criado pelos espíritos. Em Ataídes, o mal é um desvio do bem, é um desvio comportamental do bem. E no outro programa da semana passada nós falamos sobre a mentira. A mentira pode ser considerada um mal, não é? E em outros programas também nós falamos sobre a arrogância, a prepotência de determinadas pessoas de subjugar o outro a seu prazer, a seu gosto. Então, às vezes, a pessoa se acha acima do outro, acima da situação do outro, pela sua posição social. E, às vezes, se acha, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem o direito sobre praticar o mal sobre o outro e com ele está isento de qualquer coisa. Isso nós já comentamos várias vezes em várias teses que nós defendemos aqui. Mas a doutrina espírita, você falou muito bem, ela responde: os espíritos são criados simples e ignorantes, todos nós. Até um certo ponto, ele vai conduzido, né, por até criar desenvolver o seu livre-arbítrio, ter condições de administrar o seu livre-arbítrio. E aí, pelo livre-arbítrio, que ele vai caminhar a trilha que ele acha melhor para a sua evolução. Muitas vezes a trilha não é tão boa assim, não é? Amigos, já pensou, Deus, na sua infinita bondade, ele criou o bem. Então jamais ele poderia criar o mal, que seria um contrassenso, né? Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Ou você escolhe o caminho A ou o caminho B. Isso vai depender muito do entendimento de cada um de nós. Por isso que Jesus falou assim: olha, você tem a porta estreita e a porta larga. Você escolhe a porta que você quer seguir, né? Sim, ele deixou na nossa mão. Porque a gente é impressionante. Tem muita gente que fala assim: olha, principalmente para criança, né? Se você fizer isso, Deus castiga. Verdade. Se você fizer aquilo, Deus vai chorar. Jesus vai ficar triste. Então são mentirinhas, né, como nós falamos já no outro programa, que começa dentro de casa. Não tem como, né? Porque o bem é o bem e acabou. O que é o bem? É aquele espírito que já está evoluído, que ele já entendeu a lei divina, né? Porque qual que é o propósito da nossa encarnação? Não é seguir as leis morais e crescermos, desenvolvermos, tal. Fugiu disso. Então eu fugiu disso, eu vou fazer o contrário, que é o caminho inverso, que é o caminho do mal. Agora, isso eu vou para o caminho do mal se eu quiser. Agora eu vou arcar com as consequências. Então, de achar que
que Deus vai te castigar porque você fez. Deus não fica ali assim, olhando os nossos passos de cada dia. Por incrível que pareça, gente, nós estamos em 2025 e ainda tem pessoas que acreditam que nisso. Que está com um caderninho ali. Exato, é mesmo no que nós já falamos aqui, que assim, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, né? Porque quem pensa dessa forma não está entendendo que isso é uma metáfora. Não tem ali um Deus com um caderninho, olha, você fez isso, não. Isso. Né? O nosso caminho nós estamos trilhando. Já existem as leis naturais, né, que foi criada. Nós estamos trilhando agora. Se nós desviamos aí, nós vamos responder por isso. É simples. Deixa eu fazer uma pergunta para o Aleixo. Aleixo, por que esses filmes apresentando João da Silva, o herói das trevas, e esse filme tem aquela Malévola, a Malévola, né, a nome da... Então, por que esses filmes fazem tanto sucesso nos dias de hoje? Tem aquela frequência de assistência muito grande, com aqueles homens esquisitos, aquele ser que vem do espaço para dominar. Por que esse imaginário ainda é tão assim criativo, no sentido de enaltecer o mal? Os espíritos falam que o homem é capaz de pintar os tormentos do inferno e não é capaz de pintar o paraíso, né? Por quê? Nós só vivemos até hoje em regiões ainda de sofrimento, de provas, de expiação, em mundos de prova e expiação. Então nós ainda não somos espíritos evoluídos. A nossa consciência ainda guarda muito essas imagens de imperfeições. E a gente ainda... E olhe que você tem nas próprias religiões falando do inferno, do queimar no fogo do inferno, de um espírito do mal que domina, que é capaz de destruir o mundo. Então você está vendo um religioso falar que ele é maior que Deus. Porque se você tem um espírito do mal que vai dominar o mundo, que vai destruir o mundo, ele é maior que Deus. Então, olha a mente nossa ainda. Então você guarda, você tem uma... O ser humano ainda, ele tem essa ideia que o mal é eterno. Que tem o personagem que vai ficar mal eternamente, que não tem mais remissão dos seus pecados. Mesmo as religiões nos falam isso, do purgatório. O purgatório é um intermédio ali entre o inferno e o céu. E o céu, e o paraíso. Então criaram um intermédio ainda, que é o purgatório. Mas nos falam de um inferno, que sem remissão, a pessoa vai queimar. E que lá tem um chefão. Além de ter o chefão, tem os destinados ao mal. A pessoa vai ser eternamente destinada ao mal. Ela vai pagar por aquilo que ela fez. Agora, o Espiritismo vem nos falar do quê? Que não existe esse mal. Isso. Existe o mal, que são consequência das atitudes do espírito, da conduta do espírito, mas que não é eterno. O mal somos nós. Que aquele espírito que fez muito mal no passado, ele pode se redimir, ele vai se redimir uma hora e vai ser alguém bom. Alguém, um espírito de luz um dia. Então não existe o mal eterno, é que o homem ainda não teve a condição de subir além da condição de pensamento que ele tem voltado a questões ainda na sua mente, ainda em questões inferiores, né? O que você está falando vai de encontro àquela parábola de Jesus, que ele fala que Deus não deixa de nenhuma das suas ovelhas, olha só, se perder, né? Ele tem aquela parábola da ovelha perdida. Lá, que a pessoa deixa todas as ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. Então é a ideia. Ninguém está eternamente mal, porque todos nós teremos a chance de aprender que o certo e o errado. O que é certo, o que é errado, não é? Você quer ver, Sr. Luiz? O filme campeão de bilheteria é sobre Jesus ou sobre as trevas, sobre o mal? É verdade, é verdade. Os campeões de bilheteria. Sobre o mal. Verdade. Então a atração da pessoa por essa questão. Aí
ela fala depois porque que a vida dela não está boa. Nós aqui na humanidade, porque nós estamos vivenciando momentos difíceis. Então a própria pessoa, ela tem atração, o espírito ainda, ao mal, muitas vezes. Por isso que você vê guerras, você vê crimes, você vê esses problemas sociais. Mas não é eterno, isso vai passar. E por isso que você tem dificuldade de entender, como as pessoas têm muita facilidade em questões ligadas ao mal, a questões materiais, do que propriamente a Deus e a Jesus. Nós vemos isso nos programas de televisão. Esse programa de notícias de crime é o que mais tem audiência. É por isso que eles colocam isso. Só tem isso. Por isso. Por que tem audiência? Porque o povo assiste mais isso. E o que você tem duas umas. Você tem, quando muitas pessoas falam para você, quanto você ganha para estar num programa um dia à tarde? Ah, não ganho nada. E você está fazendo o quê? Você entendeu? Porque na visão da pessoa é isso. Você tem que ganhar para falar de Deus e de Jesus. Então é muito o ser ainda. E por isso que ele tem uma facilidade enorme, um dos caminhos, né, de se aproximar mais do mal, mais da parte inferior, pela nossa própria condição ainda. Mas isso vai passar, na medida que o espírito vai despertando. Nós vamos voltar naquela velha teoria, né? Mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. O Espiritismo classifica, Kardec classificou em mundos, em várias situações. 5 categorias, mais ou menos. Então, nessa situação, hoje ainda nós estamos num mundo ainda difícil. As pessoas admiram mais as coisas, né, do mal, mas muitas vezes sim. Mas vamos chegar numa fase. É verdade. Vamos chegar numa fase que isso vai mudar. Vai inverter a balança. Aí que eu falo, aí é estudar espiritismo, você vê que tem a migração planetária, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, não tem assim o ditado, não há mal que sempre dure. Não há mal que dure. E a gente não vê esse mesmo ditado dizendo assim, não há bem que sempre dure. Nós vemos não há mal que sempre dure. Por quê? Porque quando você entendeu o que é o bem, você entendeu e ponto final, né? Você introjetou aquilo. E Kardec nos ensina que o espírito, ele não regride. Se ele aprendeu, né? E ele vai seguir. Agora, o mal é o retrato de quem ainda está muito aquém e precisa, ou seja, o nosso plano, por exemplo, que ele está numa fase de transição. E vai chegar um momento que esses espíritos que se comprazem no mal, na mentira, né, eles vão ter um outro tratamento. O mal um dia, o bem é eterno, o bem é sempre. O mal um dia cansa. Mas para cansar... O espírito se entedia do mal um dia. Sim, então, mas para cansar é todo um caminho aí de conscientização, gente. E a conscientização é difícil de você... Porque o bem, além de ser uma lei de Deus, o amor, ele não tem limites. O mal tem limites. Sim. O mal é aquilo. O mal sempre é aquilo lá que ele faz. Ele cansa, se entedia. Então é a hora que o espírito começa a cansar do mal, que ele começa... O bem não. O bem não tem limite. Não tem limite. É porque o mal é o egoísmo, né? É o orgulho, que são, Kardec fala, são os maiores entraves para o desenvolvimento do espírito. Então, Ataíde, pelo que o Aleixo falou, que o mal cansa, então nós vemos pela lei da atração que pessoas más são atraídas por pessoas más. Sim. E pessoas más não perdoam a outra pessoa má. Porque se a outra passou lá para trás, ela vai pagar com a vida, ela vai pagar com torturas, ela vai pagar com uma série de coisas. Que muita gente quer sair desse círculo vicioso do mal. Porque quer se tornar boa. E aí não tem como, não tem outra forma a não ser o perdão, né? O perdão é a salvação de tudo, porque se não houver o perdão, o mal vai sempre prevalecer. Vai ter que ter o perdão.
que é impossível o bem sem o perdão. Se tem ainda a prática do mal, apesar de ser provisório, porque o mal não é eterno, eterno é o bem, é preciso que se fale isso. Tem pessoas que até falam assim que esse mundo aqui não tem mais jeito, esse mundo aqui não é assim. Quando eu falo assim que esse mundo não tem mais jeito, eu estou falando que o mal então é que vai predominar, é o mal que está dominando. Não é assim. O bem sempre é o bem em tudo. O bem é que predomina em tudo. Agora, a questão, muitas vezes, as pessoas interpretam diferente, ou às vezes não conseguem entender, acha que realmente tudo acabou mesmo, né? E assim por diante, mas não é. É bom a gente sempre entender e ter em nossa mente que o bem é que prevalece em tudo. Porque o bem é Deus. O bem é Deus, né? E Deus é eterno. Ponto. Fora disso, tudo é passageiro, tudo é temporário. Né? Parabéns pela resposta. E a nossa companheira Priscila, nossa ouvinte, Priscila Teodora Yunes. Espero que ela tenha sido bem contemplada com as nossas respostas. E como eu falei, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Priscila, você vai encontrar mais explicações desse tema, desse assunto, muito importante. Certo. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, seu Luiz, que eu queria falar um negócio aqui, está em cima. Vamos lá. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontro que busque aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E geralmente é tradição em setembro, mas este ano vai ser em outubro a Semana Espírita, 52ª Semana Espírita, né, Nilson? 52 já, hein? Isso. Então vai falar sobre os 160 anos de Kardec, Céu e Inferno. Sobre o livro de Kardec, Céu e Inferno. E os subtítulos, os temas vão ser, né? Vai ser dia 20, 22 e 24 de outubro. Certo, Nilson? Que a Nilson, que é do nosso evento. E vão ser 3 temas. O tema 1 vai ser Justiça Divina. Esse é os subtemas que vai ser Justiça Divina. O segundo tema, no dia 22, vai ser a expiação terrestre. E o tema 3 vai ser o temor da morte. Então são esses 3 subtemas que vão ser abordados, né? Exatamente. Logo mais nós teremos o nome dos palestrantes para divulgar, né? Isso, inclusive em outubro também é o aniversário do Kardec. 3 de outubro. Então foi aí uma coincidência. E também nesse livro Céu e Inferno, uma parte dele que eu gosto muito, é quando ele trata lá no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura. Sim. Ali está o que nós precisamos saber. Tudo isso que nós falamos tudo agora. Isso, Vamos lá, Nilson. E exatamente nesse instante iniciamos o nosso segundo bloco, programa focando uma visão espírita sobre a vida. Isso, Ataíde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto também interessante. E é um assunto, viu, Ataíde, que é transcrição de um programa chamado Vida e Valores. É o programa de número 107. E quem apresenta é Raul Teixeira, sob a coordenação da Federação Espírita do Paraná. A Federação Espírita do Paraná é uma federação muito séria, viu? Muito séria. Então, ele diz assim, o tema que ele fala aí é liberdade de escolha. Será que nós temos a liberdade de escolha? Vamos ver o que fala aqui o nosso Raul Teixeira. Ele fala assim: é muito importante pensar em nossa capacidade de escolher. Em cada momento de nossa vida, a cada gesto de nossa vida, a escolha de quem quer é nossa. Indubitavelmente, a escolha é nossa. Cada vez que você quiser avaliar o porquê que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifique o tipo de escolha que você está fazendo. A partir disso,
começamos a sentir que todos os nossos movimentos são ditados por nossa livre vontade. Olha só, livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas para nossa felicidade. Fazemos escolhas para nossa infelicidade. Olha a colocação. Cada vez que nós escolhemos o cônjuge, o parceiro, o namorado, a namorada, precisamos ter em mente que estamos buscando alguém que se afine conosco, que esteja junto a nós, com quem possamos compartilhar a vida. Olha a profundidade. E essa escolha, ela precisa ser bem feita. É muito complicada essa questão da escolha. Nós temos que escolher e é uma opção nossa. Quando pensamos no alimento que desejamos para cada dia, que tipo de refeição queremos fazer, a escolha é nossa. Se escolhemos alimentos de graxa, que é alimentos condimentados, alimentos leves, vegetarianos, a escolha é nossa. A forma que nós desejamos educar os nossos filhos, a escolha é nossa. Como é que vamos conduzir a nossa prole? Vamos educá-la numa religião? E em que religião? Vamos trabalhar com ela o pensamento político da família? Vamos ensinar os nossos filhos a ver o mundo, a compreender as pessoas e ter a mansuetude das pombas e a prudência das serpentes? Como é, afinal, queremos educar nossos filhos? Olha só. Vamos educá-los para que eles sejam melhores da rua, do prédio, da escola, do bairro, ou para que eles sejam melhor do que eles mesmos a cada dia? O que eu vou escolher? É certo que há coisas que, mesmo tendo feito escolhas, a decisão final não é nossa. Às vezes queremos determinadas coisas, mas estamos submetidos à vontade de outros indivíduos. Assim se passa na política, por exemplo. Queremos que a nossa cidade seja pacífica, seja ordeira, seja limpa, mas há coisas que independem de nós. Há indivíduos que foram preparados, eleitos, escolhidos para atender a essas questões, então foge à nossa alçada. Mas mesmo assim, as condições, ou na condição de cidadãos, não poderemos pressionar, ou nós poderemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, nos dirigir ao periódico. Escolha tudo nossa. Ou podemos ficar devidamente acomodados e esperando que alguém resolva por nós as questões. É muitíssimo importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está amarrada às escolhas que fazemos. Veja, é importante. É fazer escolhas e alguma coisa que não é tão simples. Se nós nos aprendemos que a vida que levaremos estará em função das escolhas que fazemos, não conseguiremos chegar a um bom termo. Vale a pena pensar que as escolhas estão atreladas ao que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição que todos nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida, e passamos a implementar, porque graças a essas escolhas que fazemos,
a vida nos responderá positiva ou negativamente. Foi Jesus Cristo que estabeleceu isso. A sementeira nossa é totalmente livre. Nada obstante a colheita nos será obrigatória. Essa questão da escolha é, de fato, fundamental, porque nós escolhemos tudo. A roupa que vamos pôr, os calçados, a estrada por onde vamos, onde queremos ir almoçar naquele dia, ou jantar, nós escolhemos tudo. Mas é importantíssimo essa percepção de que a nossa escolha não deve ser a escolha de qualquer jeito. Não pode. Precisa ser uma escolha responsável. Enquanto nós não soubermos fazer escolhas responsáveis, a nossa vida, com toda a liberdade, será quase sempre um caos. Olha só, se nós não soubermos fazer as escolhas. O notável filósofo francês Jean-Paul Sartre chegou a asseverar que nós estamos escravizados à nossa liberdade. É graças a essa liberdade que definimos as coisas da nossa vida. E por causa dessa liberdade que vemos pessoas como Adolf Hitler, olha, que decidiu-se por fazer o que fez, usando a sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, descobrimos homens como Gandhi, que podia ter tornado um advogado bem-sucedido na Inglaterra, onde se formou, na África do Sul, para onde foi trabalhar. Somente a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus proporciona para as nossas vidas é que conseguiremos fazer escolhas positivas, escolhas para sempre, escolhas para o bem. Cabe a cada um de nós fazer opções inteligentes, escolhas nobres, como Jesus Cristo fez quando podia ter ficado no domínio das estrelas, entre os beijos dos astros. Optou por descer à terra e atender aos carentes de médicos. Então eu acredito que essa é uma bela pronunciamento do nosso amigo Raul Teixeira, que eu gosto muito dos pronunciamentos dele. E foi feito o programa Vida e Valores, não é? E sob a coordenação da Federação Espírita do Paraná. Então, meus amigos, a escolha é nossa. Saibamos escolher. E como tem escolha, hein? Tudo na vida. Até você pôs o pé no chão, você começa escolhendo o sapato que vai colocar, a meia e tudo. Então não tem aquela coisa que chama sorte, né? Não existe sorte, nós que escolhemos tudo. Verdade. Não tem sorte, nós escolhemos. A sorte, né? Então, tudo vai da sua escolha. Verdade. Se você vai casar com uma moça bonita, mas aí você vê que ela é meia fora da sua forma de pensar. O que você prefere? A moça bonita, jeitosa, ou uma pessoa que é mais centrada na forma de você pensar sobre a vida? Então, aí lembra um ditado que a minha mãe falava: boniteza não põe mesa. Não põe mesa. Beleza não põe mesa. Beleza não põe mesa. Então, é isso. Tudo na sua vida você tem que analisar primeiro o que você vai decidir fazer. Tudo faz parte da nossa análise. E depende da forma que nós escolhermos, nós educaremos nossos filhos, nós queremos uma sociedade melhor para a nossa rua, para o nosso condomínio, para o nosso bairro. Tudo depende de nós. Está a palavra. Cada escolha tem um resultado. Né? Escolha. Olha o que o Raul Teixeira fala, né? A gente escolhe
o restaurante que a gente quer ir, É. né? Nós escolhemos como esse restaurante, de acordo com o nosso poder aquisitivo, de acordo com o nosso gosto alimentar. É a mesma coisa com roupa, com tudo. A gente escolhe absolutamente tudo. E a responsabilidade de escolher bem ou mal é única e exclusivamente nossa. Então ele cita lá no texto que as grandes personalidades, né, que a gente vê, que da escolha deles, olha quanto bem ou quanto mal foi feito pela humanidade. Então ele cita, por exemplo, o Hitler, né, que ele tinha todo um caminho para seguir o caminho do bem, mas ele foi eleito. ele optou para fazer o que ele fez, né? Que a gente conhece. Aí ele cita também outras personalidades aí, o Gandhi, né? Lá na Índia. Qual é o outro? Podia ser advogado. Ele poderia ser advogado. Então ele optou quando ele viu que o povo dele estava em dificuldade. Como advogado, ele ia ser famosão, ia ganhar bastante dinheiro, mas ele optou, né? E mais perto da gente aqui, nós temos, por exemplo, o Chico Xavier, por exemplo. Então, ele optou fazer a caridade. Então, todos os livros que ele psicografou, ele poderia ter utilizado para ganhar muito dinheiro, né? E como ganharia? E ele optou por não. Aí outro exemplo que a gente tem, a Madre Teresa de Calcutá, né? Que eu estava lendo a história dela. Ver se eu me lembro. Ela era professora na Inglaterra, mas professora de alunas ricas, né? Assim. E ela era muito elogiada pelas alunas, tal. E aí ela foi passear na Índia. Foi na Índia. É que ela viu toda aquela miséria lá e ela voltou, pediu licença para o Papa, que ela ia se afastar do ensino para aquela população de classe melhor que ela dava aula. Ela queria licença para ir para Calcutá, né, onde ela ia trabalhar com a pobreza. E aí, olha o tanto de trabalho social, trabalho de caridade que ela fez em função daquela população lá, né? Crianças e tudo mais. E a gente vê muitos, aqui no Brasil, por exemplo, a Irmã Dulce, né? A Irmã Dulce que fez um trabalho muito bonito entre as pessoas carentes, abriu hospitais e tudo mais. Eu tive a honra, né, de visitar lá. Quando eu fui, ela já não estava mais aqui nesse plano, mas a obra dela está lá, né? Então, o pessoal que ela deixou preparado, eles dão uma continuidade legal para as obras sociais que a Irmã Dulce fez, o trabalho caritativo. Quer dizer, ela podia optar por ficar lá no convento só, né? Não, ela arregaçou as mangas e foi. Então, olha aí, que o autor desse texto fala. É a opção nossa. Então, por isso que a gente, quando vai tomar uma decisão, você tem que ver os prós e os contras e colocar na cabeça que fama e dinheiro pode ser tudo enquanto nós estivermos com essa mentalidade de posse aqui nesse plano material. Porém, quando nós formos ao plano espiritual, não é isso que vai contar. Se nós raciocinarmos assim, a possibilidade de nós realizarmos uma escolha melhor é muito grande, né? Verdade. Então, a nossa situação de escolha vai bem de encontro com o tal do nosso livre-arbítrio, né? Você tem
uma viela que vai para a esquerda, outra vai para a direita, outra vai para o centro, e você escolhe a sua preferência. É verdade. Aquilo que você deseja. E mesmo você escolhendo um caminho totalmente esquisito, você pode melhorar aquele caminho, fazendo com que tudo que aconteça naquele caminho, as escolhas sejam boas. Né? Vamos lá. Quer dizer, o nosso comportamento, a nossa conduta é uma escolha, né? É verdade. Principalmente o nosso comportamento, porque nós somos aquilo que nós nos comportamos. É isso que a gente apresenta, a nossa conduta, é uma forma que nós nos expressamos, mostramos quem somos nós no momento e como estamos e assim por diante. E que é uma escolha, que tudo é uma escolha, vem de uma escolha, né? E a liberdade de escolha todos nós temos. Essa é uma liberdade incondicional a todos, né? E aquilo que aconteceu foi uma escolha nossa. Não tem como fugir disso. Não tem como. Tudo é uma escolha. Não dá para fugir do que esse salário, já tá, a escolha é isso. A gente somos herdeiros das nossas escolhas, né? Então, Deus deu o livre-arbítrio para isso, né? Para nós, através do livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas. Só que a gente, como somos herdeiros das nossas escolhas, automaticamente a nossa vida é aquilo que nós escolhemos, né? Então, como a gente está num processo de reconstrução espiritual, num processo de evolução espiritual, ainda é natural que nossas escolhas não sejam boas. Mas isso é um processo de aprendizado, né? Que é aí que o espírito vai aprendendo. Já escolhemos muito mal em encarnações remotas. Hoje ainda nós verdade. escolhemos mal, mas já sabemos, acredito que já não estamos muito... uma boa parte da humanidade já não está escolhendo tão mal, já está procurando ali entre as boas escolhas e inerente à sua condição, à sua natureza espiritual, algumas escolhas não boas. Mas enfim, faz parte. Então, e o espírito só aprende escolhendo, né? Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, senão nós ia virar um robô. E ele não quer isso, ele quer que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos intelectualmente, espiritualmente. Então é nessas escolhas que a gente vai aprendendo, entre quedas e subidas, acertos e desacertos, é que nós vamos construindo a nossa evolução espiritual, né? Por isso que Deus já criou o espírito tudo iguais, tudo ignorante, simples, deixou cada A um sua seguir escolha. sua escolha. Cada um na sua liberdade de caminhar, né? Não fez um mais sábio do que o outro, mais inteligente Você do que o vê. outro, não, fez tudo igual. Enquanto você tem no mesmo horário centenas de pessoas matando, roubando, sendo corrupto, prejudicando o outro, fomentando guerras, você tem nesse mesmo horário centenas de milhares de pessoas atendendo a necessitado, indo a hospitais. Organizações tipo Cruz Vermelha, nossa, que coisa linda. Você tem no mesmo lugar pessoas matando e pessoas atendendo como essas instituições que estão sendo prejudicadas. São escolhas. Esse que está matando, construindo a guerra, acha que esse é o correto, que esse é o caminho. Escolheu o mal. Ele fala que nós é em nome de Deus, mas e aquele que está atendendo, amparando, decidiu realmente construir essa história em nome de Deus, sobre o amparo de Deus. Então você vê, né? Então são escolhas de visão pautado na visão de cada espírito, né? Nossa, isso daí realmente é o que leva a nossa sociedade a construir aquilo que, no grosso modo, foi uma escolha global. Por isso que nós temos as eleições, por isso que nós temos os órgãos administrativos, porque é uma escolha geral, não é uma escolha individual. Porque não tem como, nas coisas da natureza, ser uma escolha só individual. Você pode escolher aquilo para você, mas tem coisas que você precisa escolher conjuntamente com o consenso, né? Por exemplo, nós vamos ter a Semana Espírita agora em outubro. O que foi feito?
tem que ter um consenso para a escolha do tema principal. Depois dos subtemas, foi feito também uma escolha consensual, porque se não fosse assim, ficaria, já pensou quantos subtemas nós teríamos? Cada um quer uma coisa. Aí não dá. Né? Não dá, nós temos que ver tempo, nós temos que ver o dia, nós temos que ver um monte de coisa. Então tem escolhas pessoais e tem escolhas coletivas. As escolhas coletivas, aí que está. Nós temos que procurar coletivamente o melhor para todos. E isso é importante que nós façamos isso, né? Porque é para não dar cabeçada lá na frente. Ô Luiz, fazer uma pergunta. Mas também nós podemos nos deparar com situação que não foi nossa escolha, né? Pelo menos aqui, agora, né? É o que ele falou, tem coisas aqui, falar que independem de nós, ó. Queremos que a nossa cidade seja pacífica, seja ordeira, seja limpa, mas a coisa que independe de nós. Por quê? Porque tem indivíduos que foram eleitos, escolhidos para atender a essas questões. Só que eles não fazem aquilo que precisam. É igual quando nascemos. A gente fala, não escolhi a família que nasci. Será? Escolheu sim. Será? Aí você nasce naquela família, você tem que, às vezes, caminhar pela escolha, por enquanto, por um tempo, pela escolha dos nossos pais. Não é? Nós seguimos pela escolha dos nossos pais. A roupinha que eu vou pôr quando sou nenê, a chupeta que eu vou usar, as cores que eu... Né? Tudo isso eu sigo pela escolha de meus pais. Mas vai chegar uma hora que isso vai se desprender. Então, o Luiz está falando aí, existem coisas que não dependem da minha escolha ou da sua, né? Por exemplo, coisas que a execução depende do poder público, por exemplo, né? Então, eu preciso consertar a Praça X, por exemplo. O poder público não fez. Não sou eu que vou pegar e ir lá fazer. Mas, de que forma que a gente pode colaborar? Então, aí unindo pessoas com os mesmos pensamentos. Sim, e cobrar. E cobrar. Nós não podemos nunca, como diz aqui, nós não podemos ficar de braços cruzados, nunca. Por quê? Porque aí você está assinando embaixo pela escolha do outro. Então, porque se a gente não optar por formar um grupo de pessoas, né? Ou deixar um bilhetinho lá, né, para alguém lá, olha, a Praça X está assim, 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 nós não estaremos colaborando para o progresso. Olha aí a lei de progresso. Isso. Lá do Livro dos Espíritos, né? Então... Você quer ver um exemplo do que você está falando? Ali na Marginal Pinheiros, tem entre a Avenida... a Marginal, a própria Avenida Marginal, e o Rio Pinheiro, tem um espaço de terra. E tinha lá um espaço grande de terra, que era terra. Aí um senhor, ele devagarzinho, ele foi plantando. Ele foi levando muda de árvore, ele foi levando flores, ele foi levando coisa. E hoje... ali é um jardim, virou um parque, com árvores, com flores, com tudo. É uma escolha minha? Não, mas foi uma escolha de uma pessoa que depois ele foi aceito por várias outras pessoas, e todo mundo vai lá hoje que se beneficia pela escolha. Ainda bem que ele teve uma escolha boa para todo mundo. Então esse é um exemplo de uma escolha boa. Agora tem exemplos de escolha más, né? Você põe um lixão no meio da cidade, isso não é uma boa escolha. E pode acontecer de alguém que está com o poder na mão, ela pode pôr o lixão ali.
perto do meio da cidade, que não é uma boa para ninguém ali, né? Então, tudo isso são coisas que nós devemos também participar, que não podemos ficar de braços cruzados. E nós, como espíritos reencarnados, devemos dar a nossa contribuição de escolha, não é? Eu não lembro, isso é no livro Justiça Divina ou no livro Religião dos Espíritos, que tem um capítulo que fala doenças escolhidas. Então, até isso nós escolhemos. Tem doenças que nós escolhemos. Pela nossa forma de ser, né? Nós escolhemos, lá cita quais são. Então, essa escolha não deve ter sido, foi antes de reencarnar, deve ter sido, né? Nós escolhemos. Porque se é uma doença que nós escolhemos, é porque necessitamos dessa, vamos dizer assim, dessa expiação, vamos dizer. Então, talvez que seja mais difícil de uma cura, porque você escolheu porque precisava passar por aquele processo. E aí a coisa muda, né? Então, nós temos que aceitar, porque não é por acaso que a gente escolheu, que é o caso, e que estamos passando por isso. É como fala, não sei se é Manuel que fala, que o câncer é uma cura da alma. Mas até você entender isso, não é fácil entender. Isso. Não é fácil, né? Não é fácil. O professor não aceita isso, né? É muito difícil entender. Por exemplo, eu falo para você, a Thaídes, não fume. Não fume, que você vai prejudicar a sua respiração, você vai prejudicar seu pulmão. Mas o Ataíde escolheu fumar, e fumar muito. O que vai acabar acontecendo? Você vai acabar se prejudicando. Então, eu escolhi fumar, né? Você escolheu fumar, e não sou eu que vou falar assim, olha, Ataíde, agora com o poder divino, não é. Você é filho de Deus. E o poder divino te deu a chance da escolha. E aí você optou pela fumar, por beber, por ingerir drogas ilícitas, né? E assim vai indo, não é? É tipo a semeadura livre, a colheita obrigatória, né? É verdade. Vamos para frente? Quem é que vamos... Sou eu. Então tá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Como você deseja nos conhecer melhor, caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E agora eu vou fazer a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, vamos emitindo a nossa gratidão a Deus nosso Pai pela oportunidade de mais um dia de trabalho, e que nós possamos assimilar e praticar a cada dia, a cada instante, a cada minuto da nossa existência, os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, que foram ensinamentos que nunca vai cair em desuso. Pelo contrário, esses ensinamentos estão a cada dia mais presentes em nosso cotidiano, e que nós possamos ter a consciência de segui-los para o nosso melhor desenvolvimento. E vamos pedindo a Deus nosso Pai, que abençoe a todos os nossos ouvintes e a todos dessa emissora e dessa escola também. Que assim seja, graças a Deus. Isso, Nilce. E eu vou aqui nesse momento agradecendo também pela chance que eu tenho de estar aqui nesse convívio com esses companheiros todos, amigos de mesa, Nilce, Ataídes, Marcos Aleixo, Luiz Leite. Que Deus abençoe a todos. E obrigado por mais esse dia,
e espero contar com vocês na próxima semana. Muitas felicidades. Eu também me despeço agradecendo a Deus, Jesus, por essa oportunidade. Estamos aqui juntos, na presença do Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira e toda a espiritualidade que nos assiste, que nos intui, que nos ilumina, a compreensão da nossa caminhada aqui na Terra. E agradecemos também aos ouvintes da família Web Rádio, que nos ouviram, que nos assistem. Muito obrigado por essa oportunidade. E agradecendo mais uma vez, pedimos a Deus que a semana que vem estaremos aqui juntos novamente, nesse mesmo horário. Que assim seja, graças a Deus. É isso, eu vou agradecendo a todos os companheiros essa oportunidade, aos nossos queridos ouvintes, por mais esse programa que nos esclarece, nos dá um meio de pensar melhor nas nossas vidas, né? Luiz Leite, o diretor da rádio, um abraço a todos, que Deus, o nosso Senhor Jesus, possa nos amparar os ouvintes, que todos fiquem na paz e na luz de Deus e nosso Senhor Jesus. E um imenso agradecimento à equipe espiritual da USE. Isso. E também eu me despeço, lembrando que esta rádio você terá boa música, bons programas, 24 horas, né? E até a semana que vem. Tá certo. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.